Jesus está aqui. Você está sentindo a presença dele? Ele já chegou, ele está aqui, ele quer nos abençoar. Aquele que vem à presença de Deus precisa vir oferecer algo para ele, para poder receber algo. E essa noite Deus quer nos abençoar aqui neste lugar, mas nós precisamos abrir o nosso coração e estar com a nossa mente bem predisposta para ouvir a palavra de Deus e atender a sua voz. Você quer receber uma porção de Deus nesta noite? Então abre o teu coração, se quebrante na presença de Deus. Deus tem algo para fazer aqui essa noite, irmãos. Deus tem uma obra sublime para fazer aqui neste lugar, mas é necessário que nós estejamos com o coração aberto, coração quebrantado, estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 22, versículo 29, um versículo apenas. Aleluia, Jeová. Louvado seja. Glória, glória, glória. Jeremias, capítulo 22, versículo 29. É o texto áureo deste culto em ações de graça. Parabéns, jovens. Quantos anos de atividade, hein? 2 anos, um bebê, né? Uma está engatinhando, começou a andar. Ainda tem muito para fazer. Quem sabe Deus vai levantar vocês aqui para outras obras, vai renovar o quadro de jovens aqui, vai levantar obreiros para abrir obras, para dar continuidade, e outros virão e a obra vai crescer, a obra vai avançar. Olha, Deus tem algo com esses jovens muito grande, muito sublime. É só o início, jovens, é só o começo. O melhor de Deus ainda está por vir. Bendito seja o Senhor. Jeremias capítulo 22, versículo 29 diz assim: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um versículo que nós não podemos comentá-lo isoladamente, porque não se pode interpretar Bíblia descontextualizada, o versículo destoado, separado do contexto. Quando os irmãos escolheram este versículo, acredito eu, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e casaram o versículo com o tema missionário, eu acredito que estava no coração de Deus, porque se há um tema que Deus se interessa e que Deus quer que a igreja mencione todo dia, é o tema de missões. Missões. Não, me ajude aí, não feche os olhos, ou não fechemos. Como é o tema? Como é o verbo? Não fechem, né? O imperativo. Não fechem os olhos para este chamado. Quando nós examinamos a Bíblia, queridos, nós vemos que está no coração de Deus o tema missionário lá no Gênesis. Começa missões no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, quando Deus diz para a serpente que nasceria um da semente da mulher e haveria inimizade entre este descendente da mulher e entre a semente da serpente, tipificando Satanás. Ele esmagaria a cabeça da serpente, apontando para o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, embora Satanás o ferisse com a morte, ele triunfaria e nos daria vitória com a sua ressurreição. E o tema de missões já nasceu no coração de Deus antes mesmo da fundação do mundo, porque era um escape para a humanidade. Através de Jesus, através
Mas é uma outra estratégia do inferno que Satanás tem levantado na janela 10x40, onde países muçulmanos, onde morrem missionários, locais onde é difícil a entrada do Evangelho, e nós precisamos orar e enviar missionários, porque muitos estão pagando com a vida para que o Evangelho entre lá. Eu vejo, irmãos, como Deus derrubou a cortina de ferro, comunismo. Deus também vai quebrar as cortinas de bambu, mas alguém vai lá e tem ido. Deus vai salvar, Deus vai libertar, e nos quatro cantos deste planeta o Evangelho será pregado, porque é a única forma de nós apressarmos a vida de Jesus. Só que eu estava meditando aqui, irmãos, que nós estamos muito envolvidos com outras coisas, estamos pensando muito em nós mesmos, estamos preocupados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, e não se faz só missões indo lá, nós fazemos também orando. Só que uma coisa, não existe missões somente lá na Europa, onde há um esfriamento, onde Deus tem sacudido com a crise mundial. Não é só lá nos países
Só que lá no Levítico, Deus já havia dito: não se alimenta de qualquer maneira. Aquele que é chamado a fazer missões não pode estar na presença de Deus de qualquer maneira. Primeira coisa, ele não pode ser um homem que apresente defeito diante de Deus. No Levítico, na lei levítica, na lei mosaica, não poderia ter defeito físico. Hoje, espiritualmente, o missionário, o homem vocacionado,
O anão, ele tem dificuldade até de subir em ônibus, ele tem dificuldade de subir escada, ele tem dificuldade dos lugares altos. O anão infantil, ele parou de crescer, ele diminuiu de tamanho. O anão, Deus só lhe diz: meus filhos são gigantes, eles crescem, eles avançam, entre anos e 100 anos eles têm testemunho para contar. Não pode ter síndrome de anão, não. Ele fica o tempo todo por baixo, uma vida seca, uma vida rasteira. Aquele que vai servir o pão e ter visão da multidão, a visão das missões, a visão da obra, a visão além das fronteiras que estejam diante de ti. É visão de gigante, não é de anão. É uma visão daquele que serve um Deus que tem poder. Quem sabe janeiro passou, fevereiro veio, passou, março foi uma bênção, passou, abril também passou, chegamos em novembro, vamos encerrar em dezembro, e você não cresceu, você não avançou. Você diz: irmã, não consegui ganhar uma alma este ano, está acabando o ano e eu não posso. Se Jesus vier, eu vou estar no tribunal de Cristo e não vou conseguir mostrar nada. Eu quero te dizer esta noite, ainda dá tempo de você dizer: Senhor, eu quero fazer algo, eu quero fazer algo, Senhor, eu quero fazer, eu não quero ser anão, intangível, eu quero produzir, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero ter a força de Deus na minha vida. Este sacerdote não podia ter benida no olho. A benida é como se fosse uma verruga, né? Ou verruga, é forma variante. Uma verruga no olho, ou qualquer outra coisa que impedisse que este homem visse direito. Ele não poderia ter sarna no corpo, não poderia ter impinge, nem pano branco, nenhuma marquinha, porque ele era inspecionado pelo sumo sacerdote Arão e também por Moisés. Este candidato ao sacerdote, ele não poderia ter uma marquinha nenhuma. Se aparecesse uma feridinha ou alguma coisa, catarata ou glaucoma ou qualquer outra coisa na visão dele, pode tirar, deixa só ele se alimentar do pão, mas servir ele não pode, porque a ordenança de Deus, ele não deixava de comer. Deus é tão bom, irmãos, que destruía o sacerdote. Ele podia comer do pão sagrado, mas servir para os outros não. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Deus não diz para você que você não pode ficar aí só sentado se alimentando domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Deus quer te levantar para obras grandes, para alimentar, para pregar, para testemunhar, ganhar almas, porque essa é a ordenança divina. Tem gente que está comendo pão hoje, amanhã, vida rotineira. Tu continuas com a impinge aí, tu não tira essa sarna, tu não tira essa benida, aí vem novamente para o culto seguinte e te alimenta de novo. Em que condições que tu tens de servir? Jesus quer te dar essa visão hoje. Olha a multidão, dá-lhes voz de comer, aleluia. Deus quer te dar condições para isso. Este homem, este candidato, ele não poderia ter testículo quebrado. Até com isso Deus se preocupava com algo tão íntimo. E o testículo, irmãos, é onde tem grande produção de espermatozoides, onde é produzido um elemento que, unido ao óvulo feminino, ocorre a concepção humana. Por que Deus se preocupava com a intimidade do sacerdote?
seria separado para servir, porque havia um momento no ritual da oferta em que o sumo sacerdote comia e oferecia diante de Deus, além do véu, o pão sagrado. Eu quero dizer para você, quando Jesus lá em Mateus fala aos discípulos, dá-lhes voz de comer, Jesus estava dizendo, precisa se encaixar na prescrição divina para que exerça missões, para que cumpra a ordenação divina que é fazer missões. E eles responderam assim, irmãos, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Vejam que visão que eles tinham limitada. Eles só conseguem enxergar 5 pães, que tem gente aqui que come de uma vez. Quanto mais é difícil alimentar 5.000, mas tem alguém, quem sabe está aqui, consegue comer 5 pães de uma vez. 5 pães e 2 peixes. E come 10, né? Quanto mais 2. E aí, Jesus diz assim, tragam. Porque eles viam, irmãos, a limitação. Eles viam só o que eles tinham. Você tem o quê para oferecer para Deus? Para que Deus expanda essa visão e venha te usar. O que você pode mostrar hoje para Deus? Irmã, eu não tenho dinheiro. Irmã, eu não tenho conhecimento. Irmão, o pastor nem me enxerga. Ah, irmão, eu não tenho nada. Ei, o que você tiver traz, porque Jesus vai fazer milagre através disso aí que você tem. Na tua visão é pouquinho, é nada, mas Jesus só quer que você ofereça. Me mostra o que você tem. O teu talento, Deus vai aperfeiçoar. O teu conhecimento, Deus vai usar. Você está estudando, Deus vai ampliar de uma forma que você vai poder usar na obra do Senhor. E aí, Jesus pega os 2 pães, aliás, pega os 5 pães e os 2 peixes, e diz a Bíblia que ele manda que a multidão se assente sobre a relva. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Jesus utiliza uma estratégia que muitos de nós não temos: organização. A gente quer fazer de qualquer jeito, né? Jesus tinha uma metodologia. Jesus utilizava uma estratégia que ele não ia multiplicar pão e peixe aleatório para dar de qualquer jeito. Organiza em grupos de 50, grupos de 100, coloca liderança aí em cada grupo, e aí traz que eu vou orar. Tá vendo o que Jesus vai fazer? Ele vai aperfeiçoar o que você tem, mas você tem que ter o ministério de oração. Você acha que vai funcionar teu ministério sem oração? Você acha que você vai avançar sem orar? Você acha que basta tocar muito bem? Basta cantar belíssimo? Basta pregar e as multidões afluírem? Você acha que basta? Mas ele dá o exemplo, ele pega os pães e os peixes, oferece a Deus, e com os olhos fitos aos céus, diz a Bíblia que ele abençoa os pães e os peixes, e diz a Bíblia que ele parte e ele dá para a multidão os peixes. Não, ele dá para os discípulos. Jesus quer dar o pão para você, e através de você ele vai alcançar aquele que está lá na